Bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live Vida de Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta. Eu ajudo pessoas como você a dominarem os medos e agir com coragem, voltar a agir com coragem. Se isso te interessa, fica aqui comigo porque a gente vai falar hoje sobre excesso de pensamentos. Sabe aqueles pensamentos que não param na sua cabeça, que o tempo todo ficam consumindo você e parece um disco riscado, né? Eu falo disco, eu denuncio a minha idade, né? Mas você fica ali, aquele disco riscado, falando a mesma coisa com o mesmo pensamento. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre excesso de pensamentos, como parar de pensar demais e agir. É sobre isso que eu vou falar em mais uma live Vida de Coragem, sempre de segunda a sexta ao meio-dia aqui no Instagram. Então, se isso te interessa, se você conhece alguém que talvez precise entender melhor sobre esse excesso de pensamentos, manda para ela. Se tem alguém que está aí dominada pelos medos, travada, com uma vida talvez difícil, sem alegria, manda para ela, porque a nossa conversa aqui traz muitas reflexões. Deixa eu dar um bom dia para Neila Guimarães, para Denise Costa. Oi, Denise, seja muito bem-vinda, que bom você por aqui. E vai dizendo de onde você está falando também para a gente começar essa conversa de hoje. Como eu gosto sempre de começar o nosso bate-papo, falando da importância de você verdadeiramente ter um tempo para você se escutar. Esse momento aqui, talvez seja a sua hora do almoço, talvez seja a sua hora de pré-almoço, enfim, um momento que você pode assistir depois também a gravação. É um momento muito importante para você se priorizar, para você cuidar de você, para você refletir. Então não perca isso, seja com essa live, seja com qualquer coisa, você precisa se cuidar, é muito importante. Não adianta você cuidar de todo mundo e não cuidar de si. Não adianta você fazer tudo pelas outras pessoas e você talvez adoecida, enfraquecida. Você precisa se cuidar primeiro, você precisa ser prioridade da sua vida. Por isso que eu sempre começo a nossa conversa de todos os dias dessa maneira. Boa tarde, Eloide, seja muito bem-vinda. Vamos lá então, começando com uma frase de Sêneca, um dos filósofos estoicos que eu mais gosto. Ele disse, abre aspas, sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é verdade, não é? Se você parar para pensar, se você olhar talvez em retrospectiva para a sua vida nos últimos anos, você sofreu muito mais no pensamento do que na realidade. Faz sentido isso para você? O tempo todo, nós acabamos muitas vezes presas em pensamentos enfraquecedores, em pensamentos pessimistas. E isso vai o quê? Travando a nossa vida. Oi, Márcia, seja muito bem-vinda. Isso vai travando a nossa vida. Esse excesso de pensamentos tem uma causa. Então presta muita atenção aqui. Primeiro, para você compreender por que você talvez tenha tantos pensamentos repetitivos, pensamentos que parecem um disco riscado. Você fica lá e pensa de novo, e pensa de novo, e pensa de novo. Você vai entender também nessa nossa conversa o quanto isso é ruim para você. Porque isso vai consumir a sua energia e isso vai travar a sua vida. Agora vamos entender por que nós temos tantos pensamentos repetitivos. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, para você que talvez esteja chegando hoje pela primeira vez, é algo que eu falo praticamente todos os dias, que para sua mente tudo se trata de sobrevivência. Escreva aí, sobrevivência. Tudo para sua mente se trata de sobrevivência. Por exemplo, você entrou aqui nessa nossa conversa, talvez seja a sua primeira vez aqui, e quando você entra nessa conversa aqui, oi Marilda, seja bem-vinda, a sua mente rapidamente faz uma análise se esse ambiente aqui ele é seguro ou perigoso para você. Então, vamos imaginar que a sua mente faça uma leitura rápida e identifique que esse ambiente aqui, que a minha pessoa, que a minha fala, ela não é segura para você, você vai embora. Simples assim, simples assim. Você já percebeu que, não sei se isso já aconteceu com você,
Mas às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente não vai com a cara dela. Já aconteceu isso com você? Você olha e fala, nossa, não gostei dessa pessoa. E aí talvez, por alguma circunstância, você passe a ter contato com ela e depois você olha e fala, nossa, que pessoa legal. A mesma pessoa que quando você olhou pela primeira vez e você disse, nossa, que pessoa, né, sei lá, não gostei, essa pessoa é metida, é arrogante, quer dizer, você fez ali um julgamento e esse julgamento é feito pela sua mente para quê? Para te proteger. Para te proteger. Por quê? Para ela tudo se trata de sobrevivência. Então se ela não vai permitir que você esteja num ambiente, por exemplo, que não seja seguro para você. E aí ela vai usar duas, digamos, ferramentas para te proteger. Uma é a emoção. O medo, por exemplo. Quando você sente medo de estar num lugar, é por quê? Porque é a tua mente como se ela estivesse gritando na sua orelha, falando o seguinte, olha, aqui é perigoso. Aqui é muito perigoso, precisamos sair. Isso, tirar conclusões, tirar esse julgamento, né? Tirar conclusões. É perigoso, então saia daqui. O medo, ele vem para te alertar. E a outra ferramenta que a mente usa são os pensamentos. Os pensamentos, que são alimentados por quem? Pela emoção, pelo medo. Então, esses pensamentos repetitivos que muitas pessoas têm, eles têm, primeiro, um fundo ligado a essa sobrevivência. Como disse a Heloíde aqui, tirar as conclusões, né? Isso está muito associado aos julgamentos que nós fazemos. E alguns julgamentos que nós fazemos são precipitados. Por quê? Porque a gente não conhece a pessoa. Mas por que você não vai com a cara, por exemplo, de alguém que você, por exemplo, sei lá, no seu trabalho, vamos imaginar, isso já deve ter acontecido com você. Você estava lá no seu trabalho e aí chegou uma pessoa nova. Aí você olha para essa pessoa e você diz, não gostei dela. Você não vai com a cara dela. E por que isso? Porque a sua mente também guarda outras experiências que você teve ao longo da sua vida e que também são usados muitas vezes para te proteger. Então vamos imaginar o seguinte, uma cena bem fictícia aqui. Oi Sol, seja bem-vinda. Uma cena bem fictícia aqui. Vamos imaginar que no seu trabalho chegou uma mulher alta, magra e de cabelos vermelhos. Ok? Eu estou usando características bem marcantes assim. Uma mulher alta, bem magra e de cabelos ruivos, cabelos vermelhos. Ela chega e essa pessoa, você olha para ela e fala, não gostei da cara dela, nossa, essa mulher parece metida, nossa, essa mulher, ela parece ser meio grosseira. Você tira uma conclusão. Aliás, vou abrir um grande parênteses aqui, né? E foi bom que a Heloíde trouxe isso. Tirar conclusões é uma das coisas mais arriscadas e que nos levam a cometer muitos erros. Muitos erros. As conclusões, elas são muitas vezes baseadas apenas na emoção. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Fecha parênteses. Voltamos ao exemplo. Essa mulher chegou. A mulher alta, magra e ruiva. Por que você não gostou dela? Se ela, por exemplo, só te deu bom dia. Você não gostou de alguma coisa que a sua mente associou a algo perigoso. Pode ter sido, olha só, o tom de voz, porque era, sei lá, o tom de voz que a sua professora lá na primeira série tinha, e aí a sua mente associa a sua professora a essa mulher alta, magra e ruiva que chegou no seu trabalho. Oi Lidiana, seja muito bem-vinda, boa tarde. A sua mente associa isso. Pode ter sido porque ela tem um cabelo ruivo e esse cabelo ruivo remete a sua mente a lembrar, por exemplo, de uma menina ruiva que fazia bullying com você na escola. Aí você pode falar, não, gata, mas aí é muita loucura. Não, não é loucura. Isso é associação. A sua mente guarda situações, pessoas, fatos, experiências para te proteger lá na frente. Por que você, por exemplo, se lá na infância você, sei lá, você caiu de bicicleta, se estabanou toda, você com certeza depois disso você ficou mais prudente, não ficou?
Você não se arriscou tanto. Por que isso? Exatamente porque a mente guardou aquela experiência como uma experiência traumática, de dor, de risco à sua sobrevivência. E aí lembra disso sempre, a sua mente sempre quer garantir a tua sobrevivência. Oi Maga, oi Ana, sejam bem-vindas. Por isso que os pensamentos, não tem como você não pensar em nada. Não tem. Claro que você pode ter momentos onde você vai ficar com a mente um pouco mais tranquila, mas isso não é por muito tempo. Por quê? Porque a tua mente o tempo todo ela está querendo garantir a sua sobrevivência. E tudo que você hoje vê no mundo, vive o mundo, isso gera um pensamento. Quer ver, ó? Escreve aqui para mim, ó. Eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver o que eu vou mostrar para você. Escreve aqui o que você associa, o que veio primeiro na sua mente. O que veio primeiro na sua mente quando você olha esse livro que eu seguro aqui? Coloca aqui para mim. Cris Cabral, minha grande amiga, seja bem-vinda. Coloca aqui o que veio na sua mente quando eu mostrei esse livro aqui para você. Provavelmente, a tua mente trouxe para você alguma associação guardada de alguma experiência, de alguma coisa que ela viveu. Se eu mostrasse para você aqui um objeto X que você não conhece, provavelmente você não teria nenhum pensamento associado. Então, os nossos pensamentos, eles estão o quê? Atrelados àquilo que a gente está vivendo, ao ambiente que a gente vive. E é por isso que não dá para você viver sem pensamentos. O problema é você pensar demais. É você pensar demais. Oi Maria, seja bem-vinda. É você pensar demais. E por que pensar demais é ruim? Principalmente quando é um pensamento repetitivo, ligado, por exemplo, a uma emoção que você viveu ou uma emoção que você está vivendo. É que aquilo rouba a sua energia. Energia. É o combustível que você tem aqui. É como o seu carro. Imagine que você vai dormir, deixa o carro ligado, esse carro está gastando gasolina e no outro dia, quando você vai pegar o carro, ele não tem gasolina, você não consegue andar. O tempo todo a gente está gastando energia. Você está gastando energia, por exemplo, para me ouvir aqui. Quando o assunto é mais denso, você está gastando ainda mais energia. Por quê? Porque você tem que entender o que eu estou falando. Quando você corre, quando você come, quando você estuda, quando você trabalha, você está gastando energia. E os pensamentos também gastam muita energia. E o que eu vou te falar aqui tem a ver com a minha experiência como hipnoterapeuta. Por quê? Porque tem muitas pessoas que eu já atendi que não davam muita bola para esse excesso de pensamentos. Elas não entendiam que esse excesso de pensamentos prejudicava a sua vida social, a sua vida amorosa e a sua saúde física. Várias pessoas que eu já atendi, por exemplo, através da hipnoterapia, com foco em emagrecimento, em tratar a obesidade, nós tivemos ótimos resultados com essas pessoas a partir do momento que a gente ajustou essa questão dos pensamentos e do seu excesso. Oi Darlene, seja bem-vinda. Por quê? Porque quando eu penso demais, eu gasto mais energia. Faz sentido? E quando eu gasto muita energia, a minha mente entra num modo de segurança. Eu não posso deixar você sem energia, porque se você ficar sem energia, você vai morrer. E aí nós precisamos repor essa energia. E nós temos duas maneiras de repor energia. Oi Cris, seja muito bem-vinda, direto de Roma, boa tarde. Nós temos duas maneiras de repor energia. A primeira maneira, que é talvez a melhor ou uma das melhores, é o sono. É você dormir. É a melhor coisa. E é uma coisa que infelizmente a gente tem perdido, né? E a gente tem normalizado dormir pouco.
dormir mal. Então, isso fica para uma outra conversa aqui, mas guarda isso. Uma maneira de você repor energia é através do sono. E a segunda maneira, talvez é a que você mais conheça, que é através da alimentação. Por que que isso tem a ver com a obesidade, com o excesso de peso muitas vezes? Por quê? Porque se você pensa demais, você baixa a sua energia a um nível que faz a sua mente procurar uma reposição. Você talvez não possa dormir no meio do dia, por exemplo, porque você tem o seu trabalho e a sua vida, mas você pode comer, não pode? Você não pode beliscar alguma coisa? Você não pode ir lá na hora do almoço e botar 2 quilos de comida no seu prato? Você pode, não pode? À noite você não pode fazer a mesma coisa? E isso, claro, vai gerar o quê? Sobrepeso. Então entenda que esse excesso de pensamentos, ele traz muitos problemas, e não apenas aqui na nossa mente, mas inclusive no nosso corpo físico. Porque você precisa ter energia. Você precisa ter energia. Então como que eu paro de pensar demais e eu começo a agir? Porque quando você pensa demais, você não age. Quando você pensa demais, você simplesmente trava. E aqui eu não estou dizendo que você não deva pensar, até porque você sabe, você que me acompanha, eu defendo a coragem verdadeira, a coragem da ação com preparação. Eu não gosto da coragem heróica. A coragem heróica, ela serve talvez para algum momento muito específico da sua vida. Eu preciso de um impulso heróico, um impulso de ação para sair de uma determinada situação. Mas não é a coragem heróica que vai te levar para a vida que você deseja, para a vida de coragem que você merece. Não é essa. A coragem que vai te levar para a vida boa que você quer, que você merece, é a coragem da ação com preparação. Então pensar para se preparar, isso faz todo sentido. Claro que sim, não agir por impulso. Mas você ficar apenas nesse pensamento, especialmente quando ele é repetitivo, ele é na verdade uma procrastinação. Você está procrastinando. Você está procrastinando. Então como é que eu paro de pensar demais e começo a agir? Primeira coisa, parar de brigar com o pensamento. Parar de brigar com o pensamento. Edilene, seja muito bem-vinda. Parar de brigar. Porque muitas vezes você está entrando numa discussão interna com você mesma e que só está te fazendo mal. Então você precisa, na verdade, interromper esse pensamento o quanto antes. E o que interrompe o pensamento imediatamente? Imediatamente. Escreve aqui, ação. É ação. Rose, seja muito bem-vinda, boa tarde. Muito bom. Hipnoterapeuta como eu, minha mentorada, seja muito bem-vinda, Rose. Boa recuperação aí para você, hein? Estamos juntos. Boa, Dilene. Que bom que você também está aqui. Então entenda, ação. Essa é a primeira maneira de você interromper um pensamento repetitivo, um pensamento enfraquecedor, é ação. Então, por exemplo, você está lá, a sua mente começa, nossa, mas você não é capaz, nossa, você não vai conseguir fazer isso. E lembra sempre disso, os pensamentos, eles sempre são, de uma certa maneira, negativos, esses repetitivos principalmente. Por conta do quê? Desse viés da sobrevivência da sua mente. A sua mente não quer que você haja. Então ela vai colocar todos os obstáculos possíveis para você não sair da sua cadeira, para você não sair do seu sofá, para você continuar com a vida que você tem. Por isso que, guarda essa frase, ser feliz é uma ação que você precisa colocar na sua vida. A felicidade, ela não cai literalmente do céu. A felicidade, ela é conquistada. Ela é conquistada. Por isso que eu falo que coragem é felicidade. Porque coragem é ação. E quando você age, você é feliz, você tem alegria.
Então, esse excesso de pensamentos, eles precisam ser interrompidos porque normalmente são enfraquecedores, são negativos. E eles vão sendo reforçados pelas emoções ligadas àquilo que você deseja. Ah, realmente não vai dar certo. Ah, eu tenho medo. Ah, eu tenho medo da rejeição. Eu tenho medo de que vão me julgar. E aí você não age e a sua vida não anda. Então o primeiro passo é interromper. Como é que você faz isso? Ação. Pequenas ações. Pequenas ações. Começa a se observar mais. Quando você entra num ciclo de pensamento repetitivo, levante-se. Levante-se e vai andar. Dá uma volta no teu quarteirão. Vai fazer uma ação física mesmo. Vai lá, arruma sua cama, lava a louça, escreve alguma coisa. Mas haja, ação. Isso isso faz com que você pare de brigar com o seu pensamento. Tudo bem? Faz sentido isso? Essa é a primeira dica. Para de brigar e haja. Haja imediatamente. Não deixe esse looping continuar e crescer dentro de você. Tudo bem? Faz sentido? Segunda coisa. Comece a interrogar esse pensamento que surge na sua mente. A Rose, nossa, dar uma volta no quarteirão funciona muito. Sim, é ação, funciona pra caramba. Qualquer tipo de ação funciona. Às vezes é isso, é levantar da cadeira e dar uma volta no quarteirão. É lavar uma louça, é limpar alguma coisa, é escrever algo. Isso ajuda muito. A Dirlene, pode até não acreditar, mas sabe qual é um dos maiores motivos para a minha procrastinação? O frio, absurdo, né? Moro no Rio Grande do Sul e tenho o verdadeiro pavor do frio. O frio é uma circunstância que você tem aí, certo, Dirlene? É uma circunstância e que não está no seu controle. Não está no seu controle. Aliás, me diz aí como é que está a temperatura, que eu estou indo pro sul hoje, estou indo para Floripa, né? Mas é até para eu saber aí o que eu ponho na minha roupa, na minha mala, né? O que eu ponho na minha mala. Mas... a Rose, lavar louça eu dispenso, prefiro andar. Eu adoro lavar louça, sabia? Eu sou o lavador oficial aqui da casa, adoro. Eu sempre gostei de lavar louça. É um momento meu, assim, realmente eu gosto. E lavo bem, e lavo bem. Oi, Cleide, seja bem-vinda. F_ATP4 também por aqui. Então, Dilene, o frio é uma circunstância que você tem, ok? O que dá para você fazer, mesmo com o frio, mesmo que você não tenha que sair da sua casa, por exemplo. Opa, Floripa tá boa? Bom, obrigado, hein? Muito obrigado. Tá bom de temperatura? Bom saber. Muito obrigado. Tô chegando amanhã aí. Muito obrigado. O que dá para você fazer, mesmo que seja dentro de casa, para você quebrar esse ciclo de pensamentos? Aí, talvez, eu dei o exemplo aqui de lavar a louça, arrumar a casa, alguma coisa que você possa quebrar e interromper o pensamento. Tudo bem? Porque assim, a gente não pode parar diante das circunstâncias que nós não controlamos. A temperatura a gente não controla. Eu estou indo, por exemplo, para Floripa, fresquinho, o casaco já resolve. Obrigado, excelente. Eu estou indo correr uma maratona no domingo. E eu já tinha visto que a previsão é de chuva na hora da maratona. É a circunstância que eu tenho. E a sorte que eu treinei com chuva aqui em São Paulo muitas vezes. Então, estou preparado. Por isso que coragem é ação com preparação. Você vai preparado para enfrentar aquela circunstância. Então, não deixe que a circunstância te impeça. Tá bom, Dilene? Isso é muito importante. Segunda coisa, interrogar o pensamento. O que é interrogar o pensamento? É fazer perguntas. Fazer perguntas é uma das armas mais poderosas que existem dentro do autoconhecimento. É uma das maiores ferramentas que existem. Tem muita gente, e assim, eu lamento muito, muitas pessoas hoje no nosso país que não têm não sabem verdadeiramente o poder do coaching.
O coaching, infelizmente, ficou banalizado pelas pessoas. As pessoas fazem humor com o coaching. E eu entendo também por quê? Porque alguns coaches ruins, de uma certa maneira, mancharam a ferramenta coaching. Porque a ferramenta coaching é uma ferramenta de perguntas. E eu digo assim, eu sou coach, tenho a formação em coaching, e de todas as formações que eu fiz algumas. O coaching, sem dúvida nenhuma, foi a mais importante dentro do processo. O coaching eu uso na hipnoterapia, eu uso nas mentorias, é uma ótima ferramenta, uso comigo mesmo. Então você precisa questionar esses pensamentos. Você não pode simplesmente, oi Letícia, seja bem-vinda, a Val também por aqui, seja bem-vinda. Não basta você ficar simplesmente inerte, deixando esses pensamentos tomarem conta da tua mente. Por que eu estou pensando isso? Que evidências existem que eu não sou capaz? Você precisa se questionar, você precisa questionar esses pensamentos para que você não permaneça dentro desse ciclo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Metacognição, boa, exatamente. Para você não ficar presa nesse ciclo de pensamentos. E uma outra dica que eu te dou é não alimentar o pensamento. E o que é alimentar o pensamento? É você tomar cuidado com o teu ambiente. Você talvez esteja num ambiente que alimente esses pensamentos que te enfraquecem. O coaching escreve, vou até escrever aqui, ó, como escreve, tá? Ó, coaching. Vem da palavra coach, que é treinador em inglês. Coaching, ó. Coaching, se escreve assim. É uma ferramenta. O coaching é uma ferramenta, é um processo de perguntas. Quando você faz uma formação em coaching, você aprende a fazer perguntas. E quando você faz perguntas, e perguntas bem feitas, você tira da pessoa as respostas que ela mesma tem, que ela tem essas respostas para os problemas e desafios dela. Por isso que assim, eu lamento demais que hoje, infelizmente, o coaching ele é mal visto. Parte da imprensa classifica de uma maneira pejorativa algumas pessoas como coach, que é o treinador, mas para diminuir essa pessoa. Então, assim, isso é muito ruim, porque é uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa. Ô gata, eu tinha parado de seguir, voltei recente. Que legal, que bom que não mudou o seu nome. Por que eu mudaria meu nome? Só o cabelo, viu? Que eu deixei crescer de novo. Fico feliz em te seguir de novo. Obrigado, que legal. Oi Adriana, seja bem-vinda. Só o cabelo que agora eu voltei a deixar crescer depois de alguns anos com ele raspado. Mas você precisa, aí voltando à questão dos pensamentos, você precisa cuidar do ambiente que você está. É o ambiente físico, é o ambiente digital. É muito importante que você olhe para isso. Por quê? Porque esse ambiente alimenta esse tipo de pensamento. Então, se você, por exemplo, tem pensamentos do tipo, olha, eu sou uma fracassada, eu não sou capaz, eu não vou conseguir fazer tal coisa. E se você está num ambiente, oi Bruna, que meio que estimula isso, realmente você não faz nada certo, não te apoia, um ambiente que não te apoia, você está alimentando esses pensamentos, entendeu? E isso é muito ruim. Então, o ambiente é algo que você tem controle. Você tem o controle de ou permanecer nele ou sair dele. Isso, o ambiente molda, exatamente, o ambiente molda. E aqui você tem que, como eu falei no início, você tem que se priorizar. Você tem que cuidar de si. Porque
A vida do jeito que ela está hoje, talvez não é a vida que você quer. Você não quer ter essa vida pro restante da sua vida. Faz sentido? Oi, Mary, seja bem-vinda. Ellen também, Full Melts também. Você não quer essa vida pro resto da sua vida. Então você precisa imprimir uma mudança nela. E essa mudança, ela vem da ação. E nessa ação, o ambiente é um ponto crucial. Porque talvez o ambiente que você conviva hoje, o ambiente que te formou, o ambiente que você tem acesso hoje, ele mais te enfraquece do que te empodera. Um ambiente que te empodera não é aquele só que bate, dá um tapinha nas suas costas, não. É aquele que te apoia verdadeiramente na hora que você precisa. É aquele ambiente que vai estender a mão quando você talvez esteja mais fraca e que vai te ajudar a não desistir e não falar, tá vendo? Eu não disse para você que isso ia dar errado? Esse ambiente não é bom para você. Não é esse ambiente que vai te ajudar a mudar de vida. Estar ao lado das pessoas que vão te apoiar é muito importante. É muito importante nessa busca pela sua vida de coragem. Porque nesse processo todo, de qualquer mudança que você tenha que fazer na sua vida, seja uma mudança profissional, seja uma mudança para você estabelecer limites, dizer não para aquilo que você não quer, para você se posicionar no mundo, talvez uma relação, um relacionamento que você não quer mais, todas essas mudanças, elas precisam que você tenha o domínio das suas emoções. Porque as emoções virão, como o medo. O medo é a principal emoção que virá para manter você onde está. Lembra? Tudo se trata de sobrevivência. E um dos recursos é o medo. O outro são os pensamentos. Os pensamentos são alimentados por esse medo. E aí quando você gostaria de ter uma vida diferente e você não consegue, não é porque você é incompetente, ou porque você é preguiçosa, ou porque você é uma perdida no mundo. É porque as suas emoções te dominam. Começa a olhar para situações da sua vida em que você desistiu de um sonho. Pensa nisso agora. Uma situação que você desistiu de um sonho. Tenho certeza que você tem. Ou desistiu de uma meta, ou desistiu de uma decisão importante que você já tinha tomado. Pensa nisso. Por que você desistiu? Não foi por A, por B, por C. Foi porque você sentiu medo. Algum medo surgiu. Você talvez tenha ficado com medo de não dar conta sozinha, medo de ser rejeitada, medo do julgamento das pessoas. Algum medo, ele te convenceu a desistir de uma decisão que você já tinha tomado. Só que o medo, ele passa. Só que o teu arrependimento fica. Porque é você todo dia lidando com a vida que você, de uma certa maneira, está escolhendo, ao não fazer nada. Porque a vida que você tem hoje é a vida que você está preparada para ter. A vida que você tem hoje, você está totalmente preparada para ter. Para não ter alegria, você está preparada para não ter felicidade, para não ter realização. Você está preparada. Você precisa aprender alguma coisa nova para ser menos feliz, para ser menos alegre, para ser menos realizada? Não, você não precisa aprender. É só você continuar não fazendo nada. Agora, se você quer mudar essa situação, você precisa aprender coisas novas. E a principal habilidade é o que eu chamo de blindagem emocional, que é o domínio dessas emoções. Porque quando essa emoção surge, ela não pode te dominar e decidir por você. Você precisa interrompê-la, dominá-la. Como você faz, como eu te ensinei aqui hoje, a dominar os seus pensamentos. Opa, por que eu estou pensando isso? Opa, veio um pensamento, deixa eu andar, vou dar uma volta no quarteirão. São essas técnicas que vão te ajudar, mas a principal habilidade que você precisa ter é blindagem emocional.
sem blindagem emocional. Oi, Juliana, seja bem-vinda. Anderley também, seja bem-vindo. Sem blindagem emocional, sem dominar suas emoções, a sua vida vai continuar na mesma página. Sabe aquele livro que você pega e você não sai de uma página e aí você até esquece e fecha o livro e segue a vida? Talvez a sua vida esteja desse jeito. Sua vida parou numa página. Mas tem outras páginas para você escrever. Agora você vai esperar. O que você está esperando para continuar escrevendo as páginas da sua história? Você vai esperar ficar doente? Você vai esperar um milagre? O milagre não vai chegar. Mudança de vida exige ação. Nada vence ação. Não tem saída mágica. Talvez vendam para você em algum lugar aí que se você fizer algumas coisas aí, você vai poder ser feliz. Eu não acredito nisso. Porque eu entendi dentro da minha história, da história dos meus pacientes de hipnoterapia, dentro da história dos meus mentorados, que é a ação com preparação que leva essas pessoas a saírem de um sofrimento, de uma vida frustrada, travada, para uma vida de realização, uma vida de coragem. Não deixe a sua vida continuar nesse marasmo, nessa angústia, muitas vezes ao acordar que você sente, e normalizar isso. Não normaliza mais a sua infelicidade. Não normaliza a sua felicidade. A infelicidade, desculpa, não normaliza a sua infelicidade. Não é normal ser infeliz o tempo todo. Não é normal você estar mais infeliz com a sua vida do que feliz. Não é normal. Não é normal você se anestesiar para ter um pouquinho de alegria. Isso não é normal. Não é normal. Eu garanto isso para você. O normal é você ter uma vida com sentido. Uma vida como esse grande livro aqui, ó, que eu sempre gosto de indicar para as pessoas, ó. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro aqui é um ótimo livro para você botar sentido na tua vida. E aqui não é um manual de instruções, não. É a história de um homem que foi preso durante a Segunda Guerra, num campo de concentração, num campo de extermínio. E lá ele entendeu que havia 3 grupos de pessoas. A Rose, a sua mentoria foi essencial para que eu voltasse a acreditar e agir, para eu voltar a acreditar e agir. Obrigado, Rose. Eu fico muito feliz, porque você tem um potencial gigantesco para ajudar tantas pessoas também com a hipnoterapia. Muito bom. Lá o Viktor Frankl descobriu 3 grupos de pessoas. Um primeiro grupo era talvez a maior parte das pessoas, que eram pessoas que obviamente entravam em desespero, porque elas foram simplesmente arrancadas da vida delas, das suas casas, separadas muitas vezes dos outros familiares, viram mortes na frente e foram colocadas à força num trem para chegar num campo de concentração. E essas pessoas, claro, se desesperavam. E muitas delas acabavam, de uma certa maneira, se entregando e não lutando pela vida. E não é que elas eram fracas, não é nada disso. Simplesmente elas não conseguiam ter forças diante daquela circunstância. É completamente compreensível. Faz sentido? Oi, Ivete, seja bem-vinda. Soares, William, Alexandre, sejam bem-vindos. Um segundo grupo que o Viktor Frankl descobriu, que ele entendeu, e o Viktor Frankl já era um psicólogo também. Ele era psicólogo. Um segundo grupo era um grupo que encontrou uma maneira de sobreviver naquela circunstância terrível. Então, era um grupo de pessoas, um grupo menor, mas que, de uma certa maneira, se corrompeu ao sistema. Então, em troca, por exemplo, de um pedaço de pão, eles deduravam alguém que fazia alguma coisa errada. Em troca de um cigarro,
eles davam uma informação importante para os soldados nazistas e por aí vai. É um grupo que se adaptou àquela circunstância. E também aqui sem julgamento, né? É ruim, né? Claro que a gente não aprova isso, né? Isso, por exemplo, não está dentro dos meus valores, mas é compreensível o porquê dessas pessoas fazerem isso. É compreensível, não é aceitável. Eu não aceito, mas é compreensível. Tudo bem? E um terceiro grupo, no qual o próprio Viktor Frankl se incluiu, que era um grupo menor ainda, que era um grupo de pessoas que, diante daquela circunstância terrível, essas pessoas deram algum sentido ao que estava acontecendo, mesmo que fosse um sentido até ilusório, até imaginário. Então muitas pessoas, né, acordavam e falavam o seguinte: olha, eu estou passando por isso aqui, mas daqui a um mês talvez eu vá ver a minha esposa e a gente vai tomar de novo um café da manhã juntos. Quando eu sair daqui, eu vou poder escrever um novo livro e por aí vai. Para quem assistiu, não sei, você já assistiu A Vida é Bela? A Vida é Bela é um filme italiano de 1999, se não me engano, e é um filme maravilhoso, eu acho ele maravilhoso, porque é um pouco do que o Viktor falou, mas aí, claro, tem toda uma dramaturgia, que é um pai e uma criança, né, o filho dele, ficam num campo de concentração e a mãe vai para um outro campo de concentração, e pro menino não sentir, né, toda aquela brutalidade da guerra, o pai, ele fantasia com a criança que eles estão ali, na verdade, no meio de uma grande brincadeira, de um jogo que vale pontos. Então, ele vai criando na cabeça, ele vai dando um sentido para aquela criança daquela circunstância terrível. E isso que eu quero que você entenda, que você precisa dar um sentido para a tua vida. Você tem que dar um sentido para ela. Não normalize mais acordar e estar infeliz e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. O meu grande amigo Igor Erkovitz, também hipnoterapeuta, ele gravou um vídeo esses dias que eu achei muito legal, que ele fala sobre isso, dessa normalização de tá tudo bem. E tá tudo bem. Para algumas coisas cabe, para outras não. Filme incrível, diz a Rose. A Ivete, muito emocionante o filme. Esse filme é maravilhoso. Eu adoro esse filme. É um filme muito bonito. E nesse vídeo ele falava isso, né? Dessa normalização. E tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você não pode se conformar de ver a tua vida sem alegria, que é o combustível da vida. De você achar que tá tudo bem. Você está num relacionamento sem amor, sem troca. Você não pode achar que está tudo bem se você está num trabalho que você detesta. Você não pode achar que está tudo bem se a sua saúde não está boa. Não está tudo bem. E por aí vai. Para de normalizar isso. A tua vida, ela vale muito. A nossa vida vale muito. E a gente precisa dar sentido a ela. Uma vida sem sentido é uma vida extremamente perigosa. Extremamente perigosa. E ela nos leva a um adoecimento muito mais rápido. Por quê? Porque uma vida sem sentido é um grande gasto de energia, como eu te expliquei aqui no começo da nossa conversa de hoje. E aí, para repor essa energia, eu preciso ou dormir, ou comer, ou beber demais, ou me entorpecer. É por isso que muita gente cai hoje, por exemplo, muito fácil em vícios como a bebida alcoólica, as bets, por exemplo. Porque a questão da bet não é apenas o sonho de enriquecer, né, o que as pessoas muitas vezes pensam. É uma fuga da realidade. Porque ali, quando ela está jogando e principalmente ganhando, que é a mecânica do jogo, ali no início ela vai ganhar para continuar jogando,
aquela mecânica traz para ela uma sensação boa de alegria, de vitória. Oi, Fábia, seja bem-vinda. Boa, Gustavo. Oi, Gustavo, José Natanael. Boa, Eloide. Não normalizar, exatamente. E aquela sensação, a pessoa talvez não viva hoje na vida dela, a sensação de vitória, dela se sentir valorizada porque ela acertou lá um placar, seja lá qual for. É muito mais do que o dinheiro, a questão da bet, do vício em apostas. É uma questão emocional, não tenho dúvida nenhuma disso. Porque ali ela consegue, de uma maneira rápida, obter uma vitória e que vicia. É isso que vicia. Não é o fato só de, eu perdi, eu preciso recuperar o meu dinheiro, eu ganhei, eu quero ganhar mais. Eu quero, na verdade, a sensação. Eu quero cada vez mais a sensação. E isso acontece em um monte de coisa que nós fazemos na nossa vida. Por isso que as emoções, se a gente não domina, elas nos dominam. Elas nos dominam. Então, não, como disse a Luíde aqui, não normalize a infelicidade na sua vida. Tá bom? Amanhã, provavelmente, eu volto. E por que eu estou dizendo provavelmente? Porque amanhã a minha chegada lá em Florianópolis vai ser bem perto da hora da live. Então, assim, a minha intenção é fazer a live talvez um pouquinho mais tarde. Assim que eu chegar no local onde eu estarei hospedado. E aí eu vou fazer a live aqui. Tá bom? Mas teremos live amanhã, eu garanto para você, talvez não ao meio-dia, mas eu vou avisar aqui pelas redes sociais. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e, claro, pela sua paciência. Um grande abraço, tchau!